Olá, seja bem-vindo ao meu quadro News. E nessa semana a gente vai falar do tema polêmico que está em todos os jornais, que é sobre a reforma tributária que está acontecendo, principalmente sobre a isenção de impostos de renda, de imposto de renda, para quem ganha até R$ 5.000. Muita gente dizendo que é bom, muita gente dizendo que é ruim, o que divide opiniões. E você vai ouvir agora o meu ponto de vista. Pagar menos imposto, gente, é sempre bom. Principalmente quando a gente coloca quem tem menos dinheiro para pagar menos impostos. O problema do Brasil não é esse, tá? O problema do Brasil não é essa divisão de classes que você, provavelmente, algum de vocês aí que tá me ouvindo do outro lado, alguém de vocês se sentiu desconfortável de falar assim, nossa, mas você tá falando então que o cara tem que pagar imposto, e eu que ganho mais, tenho que pagar mais imposto? Calma, pequeno gafanhoto, pequeno polegar. Países desenvolvidos, onde a economia deu certo, são países que sim, as pessoas que têm menos dinheiro pagam menos impostos. Pessoas que têm mais dinheiro têm de fato condições de pagar mais impostos sem ter um comprometimento impactante no estilo de vida dessas pessoas. Isso não quer dizer que eu seja a favor da taxação dos mais ricos, isso não quer dizer que eu concorde com a penalização tributária de pessoas com mais dinheiro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E se o governo tomou algum movimento onde a população, de maneira geral, paga menos impostos, eu estou feliz, porque para mim, imposto é roubo. A questão que vai além desse pensamento que mais uma vez polariza classe, ricos e pobres, esquerda e direita, você me odeia e eu te amo, e ele protege eles e desprotege os outros. A questão é que isso vai muito além. A questão é que não adianta nada você não cobrar impostos das pessoas que ganham menos de 5.000 e essas pessoas continuarem tendo uma carga tributária gigantesca da inflação mais escondida que existe, né? Do gasto do imposto mais escondido que existe, que é a inflação. Porque a pessoa que ganha até R$ 5.000, ainda que você tire ali o imposto de renda dela deduzido da fonte, ou que ela vai ser descontada no imposto de renda dela no momento da declaração, ela tem o salário dela e o poder de compra dela corroído por um país que tem taxas de inflação de países em recessão. No momento que a gente já viveu de recessão no Brasil, em 2016, no Dilma II. Então, essas pessoas não estão com mais dinheiro sobrando, né? Eles tentam tapar o sol com a peneira, ele vai usar isso no momento da campanha dele, de dizer que tirou impostos dos mais pobres, mas foi ele que fez a inflação chegar onde está e foi ele que fez a Selic chegar a 14,25 de aumento, né? Que também é uma taxa de país em recessão. Para quem não sabe, a gente tem um episódio onde eu explico Selic alta é bom ou ruim, que as pessoas não entendem, mas afinal de contas é bom ou ruim. Postei isso no meu Instagram também. Na verdade, o fato da Selic subir, isso é um sinal. Sinal de que o Comitê de Política Monetária está percebendo que a inflação vai continuar subindo. E a Selic, que é o preço do dinheiro, precisa subir para que os bancos e as empresas, de maneira geral, até os prestadores de serviço, tenham um parâmetro de quanto está o preço do dinheiro no Brasil. A partir disso é a taxa que eu preciso cobrar para ter lucro nesse país. Porque a previsão da inflação quer dizer que se eu tiver uma taxa de retorno de crescimento da minha empresa, do juro que eu cobro do meu serviço para um pagamento à vista ou um pagamento parcelado em 12 vezes, se for menor do que a Selic, eu vou ter prejuízo. Então a Selic serve para isso. Quando a Selic está alta, o que a gente entende é um sinal de que eles estão vendo que a inflação vai subir cada vez mais e eles tentam conter isso com as taxas. Só que é tentar tapar o sol com a peneira mais uma vez. O governo atual, e eu achei que isso fosse demorar um pouco mais do que está demorando, né? Do que demorou, eles conseguiram fazer besteira muito mais rápido do que eu realmente poderia imaginar, mas eu imaginei isso tudo que está acontecendo fosse acontecer. Eu tenho até nos meus destaques previsão política e econômica. O que vai acontecer se o PT ganhar? Foi antes disso. Foi antes do período de eleições. Foi quando ainda havia um burburinho. Eles conseguiram fazer isso muito cedo, que foi endividar totalmente o governo federal, né, o Tesouro, enfim, as contas públicas totalmente desorganizadas, o que
gera um descasamento financeiro na sociedade, o que faz a inflação subir absurdamente. A inflação, quando sobe, as empresas começam a ter menos lucro, as pessoas começam a ser demitidas, a gente tem uma baixa de venda, nunca houve na história períodos tão baixos de venda de produtos e serviços no comércio. Então a gente começa a ter um cenário de crise muito grande que incentiva a inflação empobrece a população. Então, assim, acabei falando do aumento da Selic que foi decidido ontem, no dia 19, onde eles definiram um aumento de 1 ponto percentual, estava 13,25, agora está 14,25. Já trouxe essa pauta para vocês, mas volto na questão dos impostos, que mais uma vez eles querem tapar o sol com a peneira, tá? Então, sim, eu gosto e apoio que a gente tire impostos para os mais pobres, mas isso não resolve nem a vida dos mais pobres, nem a vida de ninguém, porque no Brasil a gente tem imposto sobre renda e imposto sobre produtos e serviços. A carga tributária do brasileiro é agressiva, é absurda. As pessoas aqui não têm qualidade de vida, porque as pessoas não conseguem ter acesso a comida decente. A pessoa que tem menor renda, ela não consegue morar num lugar decente, ela não consegue ter saúde e educação de forma decente, porque é tudo inacessível. Na verdade, a gente vive com 30% do que ganha, porque o restante é imposto. É imposto que comeu no início do seu salário, é imposto que comeu quando você comprou comida, comeu quando você comprou sua roupa, quando você foi pagar o seu transporte, etc, etc, etc. E sobre isso, os pobres continuam sendo impactados diretamente. Então, apesar de eu concordar, eu tenho certeza que isso não vai salvar o Brasil, não vai salvar ninguém, e continuamos todos na mesma situação caótica e penosa de ser brasileiro e estar num lugar que as pessoas não aprendem com os erros, né? Porque no Brasil, às vezes parece que a gente tá dando 1, 2 passos pra frente, mas logo, logo alguém faz a gente dar 10 passos pra trás. Então, o Brasil sempre será o país do futuro, porque o futuro nunca chega, né? E a gente continua sempre vivendo no passado, que é um país de hiperinflação, é um país onde a gente tem funcionários públicos encostados, onde a gente tem um crescimento sempre da pobreza, onde a gente tem ciclos, onde empresas nascem e quebram, onde a gente não é um país que empreendedores têm resultado perene. Mais de 75% dos empreendedores fecham seus negócios em menos de 1 ano de empresa aberta. É um país de gente sofredora, fracassada. Quem dá certo nesse país ou teve que lutar muito, tá? Muito de forma quase que insalubre, ou é alguém que tá com o boi na sombra e tem algum tipo de benefício. Eu me arrisco a dizer isso porque é uma minoria, é um país de poucas oportunidades e reduzir impostos não resolve o problema. É um começo, mas nem é um começo que ele tá tendo de consciência. É um começo político, que ele tá tentando mais uma vez fazer fama pros pobres, mas ele que levou os pobres a terem um salário, um poder de compra infinitamente menor. Nos países desenvolvidos do mundo, a gente tá falando aí de Suíça, né, Noruega, Suécia, poderia lembrar de mais alguns, o imposto é muito maior, o imposto sobre a renda é de 40%, mas a pessoa vive com os 60%, ela não paga mais imposto nenhum, e ela tem saúde, educação, segurança, tudo de altíssima qualidade. Aqui não é assim. Aqui o teto é 27,5, né, de quem ganha ali a partir dos 7 mil reais, se eu não tô enganada. Só que depois que você é descontado 27,5, a carga tributária do que você vive ainda é gigantesca. Uma vez uma pessoa veio discutir isso comigo na internet, porque no Brasil o imposto é muito pequeno, eu moro na Suíça e eu pago 40%. Eu falei, eu largo tudo, vou pra Suíça agora, pagar 40% do que eu ganho, pra não ter que pagar plano de saúde, porque a saúde daí é boa, pra não ter que pagar seguro de carro, de vida, seguro de tudo, de celular, porque aí tem segurança, pra não ter que pagar tudo que a gente tem que pagar em dobro aqui, que teoricamente a Constituição nos garante, mas o Estado não entrega nada e ainda cobra muito, né, pra sustentar esse sistema inflado e absurdo que a gente vive. Então eu sou absolutamente contra a forma que a gente vive no Brasil e contra essa bagunça toda. Estão tentando te enrolar e ai de você se não se organizar financeiramente para não depender de governo nenhum, para ter sua reserva de emergência, para proteger o seu dinheiro da inflação, tá? Eu tenho o Método Riqueza, que é um curso que eu construí com a ideia de ser, assim, a maior fonte de conhecimento que você vai ter sobre produtos financeiros. O que você procurar, você vai encontrar lá, tanto sobre organização, relacionamento com o banco, quanto você deve financiar e quando você não deve financiar. Tudo que você imaginar
que você pode precisar na vida, sobre dinheiro, de produtos e serviços, cartão de crédito, milhas, pontos, como você constitui uma reserva de emergência, como lidar com parente que te pede dinheiro emprestado, planejamento de educação de filho. É um curso completo com mais de 80 aulas, que inclusive está sendo regravado. Então, você que comprar no link da legenda aqui, você vai encontrar a versão antiga e vai ter acesso à versão nova, que a gente está carregando as aulas semanalmente. Esse pode ser um primeiro... Deve ser, não pode não. Deve ser um primeiro passo que você vai tomar para mudar o rumo financeiro da sua vida. Infelizmente, no Brasil, a gente vive de pessoas que falam: quando eu tinha... Quando meus pais tinham, antes, quando a gente... Não seja mais uma pessoa que vive de passado porque não soube administrar o seu dinheiro. Então, link aqui embaixo. Todas as pessoas que são alunos do meu curso têm suporte para investir com a gente, tem suporte para tirar dúvidas. Você pode ter uma reunião comigo. Enfim, a gente tem bastante diferencial, porque o meu objetivo é fazer você ser mais uma pessoa que começou com muito pouco ou zero, e em breve vai ser a pessoa que vai dizer para mim que já tá no primeiro, segundo, terceiro milhão e tá vivendo uma outra realidade financeira. Obrigada por esse quadro da News. Até a próxima. Tchau, tchau.